Olá, turma linda do meu coração, como vocês estão aí hoje? Espero que estejam bem, alegres e felizes, na companhia de Jesus, na companhia do Espírito Santo, da sua família, dos amigos, aonde quer que você esteja, por este mundo afora, por esse Brasil lindo, maravilhoso. E aí, prontos para ouvir mais uma história maravilhosa da vida de Cristo? Não tem, crianças, coisa mais gostosa do que a gente ouvir falar sobre os milagres, sobre as maravilhas que Jesus fez quando ele andou aqui na terra, não é verdade? Bom, para começar a nossa história de hoje, eu quero que vocês fechem os olhinhos de vocês. Feche os olhinhos aí e conta vagarosamente até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode abrir os olhos. O que vocês viram quando vocês estavam com os olhos fechados? O que vocês viram? Nada, não foi? Não foi difícil ficar com os olhos fechados só por um pouco de tempo? Agora, o que vocês diriam se vocês não enxergassem? Vocês tivessem os seus olhinhos fechados desde quando nasceu? Nunca tivessem visto nada. As flores, nunca tivessem visto a cor do céu, a cor do mar. Se vocês nunca tivessem enxergado que cor que é as plantas, todas as maravilhas, as coisas maravilhosas que Deus fez neste mundo pra gente. Pois bem, a Bíblia nos conta a história de um homem que morava numa linda cidade chamada Jericó. E esta cidade era uma cidade que tinha muitas palmeiras altas, rosas perfumadas. E eu tenho certeza que esse homem gostava de ficar lá, né, ouvindo o barulho, quando o vento batia naquelas palmeiras, sentindo o aroma das flores. Quando ele passava, ele sentia o calor do sol aquecendo ele, mas ele não podia ver nada disso. Nem mesmo uma flor colorida, uma palmeira, ou ver como que eram as folhas dessa palmeira. Não podia ver nada. Para esse homem, o mundo era sempre mais escuro que a noite mais escura, porque ele era cego. E todas as manhãs, o cego Bartimeu, ele ia com dificuldade pelo caminho ao longo das ruas. Com certeza ele tinha alguém que o ajudava desde sua casa até um certo lugar fora da cidade de Jericó. Ele ficava sentado perto da estrada para pedir esmola às pessoas que entravam na cidade. Claro que Bartimeu não gostava de ser cego. Naqueles dias, os cegos não tinham permissão para trabalhar, como hoje. Como seria bom, né? Ele deve ter pensado, se ele pudesse trabalhar, né? Ganhar seu próprio dinheiro como os outros homens. Dia após dia, ele esmolava na entrada da cidade. Se fazia calor ou fazia frio, ele ficava ali naquele lugar quente, né? Empoeirento ali na entrada da cidade. Algumas vezes, pessoas bondosas paravam para conversar com Bartimeu e ele se sentia grato, né, por aqueles amigos e que traziam notícias para ele do que estava acontecendo. E naquela época, crianças, era assim, para identificar a pessoa que era cega, a pessoa usava o quê? Uma capa sobre as costas. Então, com certeza, todo dia Bartimeu saía da sua casa, colocava aquela capa sobre os ombros para identificar que ele era cego, com um pedacinho de madeira, saía tateando pelo caminho com alguém o ajudando, e aí ele chegava e sentava ali à entrada da cidade. E certo dia, os amigos de Bartimeu levaram para ele a mais extraordinária notícia. E é provável que tivesse começado bem assim. A Bíblia não fala sobre isso. A história do cego Bartimeu, ela é contada aqui na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 18, no versículo 35. Mas não fala, né, o diálogo.
que esses amigos de Bartimeu devem ter tido com ele. Mas eles devem ter falado para ele: Ô Bartimeu, você já ouviu falar de Jesus de Nazaré? Deve ter respondido Bartimeu: quem é ele? Ah, alguns acham que ele é o mensageiro de Deus, um profeta, deve ter explicado algum dos amigos, né? E outros dizem que ele é o Salvador, aquele prometido por Deus. Deve ter acrescentado outro. Todos na Judéia e na Galiléia estão falando dele. Jesus ensina sobre Deus, sobre o céu. Ele realiza grandes milagres, Bartimeu. Ele alimentou 5.000 homens com apenas 5 pão e 2 peixinhos. Fez viver de novo pessoas que estavam mortas. Fez surdo ouvir, coxo andar. E depois eles devem ter dito: Bartimeu, ele fez até o cego enxergar, Bartimeu. Ah, fez o cego enxergar? Sim. Será que ele faria isso de novo? Ah, é bem possível que a partir daquele dia Bartimeu só pensasse em Jesus. Se ele fez um cego enxergar, será que ele faria de novo? Será que Jesus vai vir por esses lados aqui da cidade de Jericó? Bartimeu e todo o povo de Israel estavam esperando a vinda do Salvador prometido, que Deus tinha prometido que seria alguém da família do grande rei Davi, que vivera muito tempo atrás. E será que Jesus era o prometido? Será que talvez ele curasse o Bartimeu e o fizesse enxergar? Bartimeu estava na escuridão física, porque a cegueira dele era física, mas ele também tinha um grande outro problema, que era o quê? A cegueira espiritual, por causa do seu pecado. Assim como Bartimeu, criança, nós nascemos com essa cegueira espiritual, a cegueira do pecado. A Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer, está aqui no livro de Romanos, no capítulo 3, o versículo 10. Viver no pecado é quase como estar no escuro, porque você está separado de Deus e não pode encontrar o caminho por si mesmo. O pecado cegou você para que você não pudesse ver a verdade sobre si mesmo e sobre Deus. O que é pecado? Como eu já expliquei, é tudo que eu penso, que eu vejo, que eu falo e que eu pratico que deixa Papai do céu triste. Pecado é, por exemplo, desobedecer aos seus pais, aos professores, ficar com raiva quando não pode fazer o que você quer, colar numa prova. Você sabe que há muitas outras maneiras de pecar. Deus diz que todo pecado deve ser punido e o castigo é a separação de Deus para sempre, de um lugar terrível e escuro. Sem o Senhor Jesus, você está perdido. Você nasceu nas trevas do pecado. Você vive o quê? Na escuridão. Seu coração, quando está no pecado, ele está assim, ó, escuro. Seu coração está em trevas. Assim como Bartimeu tinha trevas no seu coração por causa do pecado, ele também tinha o problema das trevas das suas vistas. Ele não enxergava nada. Assim como eu falei para vocês fechar o olho, quando você fecha os olhos, você tá o quê? No escuro. Aí você sai lá com o olho fechado, sai tateando, porque você não tá enxergando nada. Mas Bartimeu queria ver. Se apenas pudesse se encontrar com Jesus, eram poucas as suas esperanças. Ele não podia ir até Nazaré, ele não podia sair dali da cidade onde ele morava. Tudo que ele podia fazer era esperar que Jesus talvez um dia fosse a Jericó. Sem outra opção, Bartimeu ficou ali dia após dia, esperando e esmolando junto à estrada. E na primavera, ele ouviu que multidões de pessoas começavam a encher a estrada. Por quê? A estrada que ia de Jericó para Jerusalém era por onde as pessoas passavam para o quê? Para ir ao templo lá em Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa. E muitos viajavam grandes distâncias para celebrar essa festa. Aqueles que foram
de Jericó para Jerusalém, começaram o quê? A sua viagem. E para Bartimeu era ótimo essa época do ano. Porque se as pessoas começavam, todo mundo a sair das suas casas para ir para comemorar a festa da Páscoa lá em Jerusalém, então, para ele, ó, era dinheiro ali, ó, na sua cestinha, que ele ficava ali a pedir esmola. Então, ele começou a ver o grande movimento da estrada e ele começou lá a ficar feliz, alegre, né? Por isso, porque agora ele poderia ter um pouco mais de dinheiro. Então, eram dias bons para esmolar. E Bartimeu pode ter imaginado, será que Jesus de Nazaré vai passar por Jericó indo para Jerusalém? Eu tenho certeza que ele poderia curar os meus olhos. Então, certo dia, ó, durante essa comemoração, Bartimeu estava lá sentado junto à estrada e ele ouviu vozes alegres e o som de muitos pés. E ele sabia que havia um grande grupo de pessoas passando por ali. Algo fora do comum estava acontecendo. E é possível que ele tenha perguntado: Ei, o que está acontecendo? Por que tanta gente? E aí, aqueles amigos que sempre falavam com Bartimeu devem ter falado: Ah, Jesus de Nazaré está chegando, veio a resposta. Ele: Jesus de Nazaré? Então quer dizer que ele está passando por aqui? Tem certeza que é ele que está por aqui? Bartimeu poderia ver quem era Jesus? Conhecer não, porque ele era cego. Ah, Bartimeu poderia chegar até Jesus? Não. Mas Bartimeu poderia o quê? Ele não tinha visão, mas ele tinha a voz. O que Bartimeu começou a fazer? Começou a clamar, a pedir por Jesus. Aí ele começou: Ah, Jesus está vindo aí no meio desse barulho, dessa multidão? Sim, seus amigos falaram. Então ele começou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começou a falar bem alto. Aí as pessoas: cego, cala a boca, fica quieto. E ele não quis saber. E ele continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe o que aconteceu? Jesus ouviu o chamado de Bartimeu. Ele parou porque ele amava Bartimeu. E aí, Jesus parou e falou para as pessoas: Tragam-no até mim. E aí, Bartimeu, aquelas pessoas que estavam mandando Bartimeu calar a boca, agora falou: Calma, cego, pode ficar quieto que Jesus já te ouviu, vamos até ele. E devem ter pegado Bartimeu, o ajudado a chegar até Jesus. Quando ele chegou pertinho de Jesus, Jesus pegou e falou para Bartimeu, está aqui, ó. Vamos ler, ó. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse e chegando ele perto, perguntou-lhe dizendo: Que queres que eu te faça? Gente, olha que coisa maravilhosa, já pensou? Você tá, ai Jesus, tô cheio de problema. Ai, o papai e a mamãe não tá bem. Ai, meu irmãozinho tá dodói no hospital. Ai, a minha mamãe tá desempregada. Ai, eu não tô conseguindo aprender o que a professora tá ensinando. Aí você chega alguém perto de você e fala bem assim: Que queres que eu te faça? Ai, que coisa maravilhosa. Foi o que aconteceu com Bartimeu. E sabe o que Bartimeu falou para Jesus? Senhor, que eu veja, eu quero ver, eu quero enxergar Jesus. E então Jesus falou para Bartimeu: Vê, a tua fé te salvou. Então, ali Bartimeu recebeu 2 presentes maravilhosos. Ele recebeu a sua visão física e ele recebeu a sua salvação, a sua visão espiritual também foi aberta. Olha só, então Jesus é também o único que pode tirar a escuridão do pecado do coração. Assim como ele tirou a escuridão do pecado do coração de Bartimeu, ele também pode tirar a escuridão do pecado do seu coração, criança. Alguns dias depois dessa história acontecer, o Senhor Jesus morreu na cruz por amor a nós.
Deus o entregou pelos pecados do mundo inteiro, inclusive os seus. Jesus é o perfeito Filho de Deus e ele não merecia morrer, mas ele derramou voluntariamente o seu sangue e morreu para permitir que o seu pecado fosse perdoado. A Bíblia diz: o qual nos tirou da potestade da treva pelo seu sangue. Está lá em Colossenses 1, 13 e 14. Em vista de Jesus ter derramado o seu sangue e morrido na cruz, você pode se livrar da escuridão do pecado e não ficar separado de Deus. Depois de morrer, seu corpo foi sepultado, mas 3 dias depois, ele saiu da escuridão daquele túmulo e voltou a viver. E ele vive hoje no céu. Jesus é o único que pode tirar você da escuridão do pecado que está aí no seu coração. Então Jesus era o único que podia remover a escuridão do pecado do coração de Bartimeu, e ele também é o único que podia fazer Bartimeu voltar a enxergar. Então Jesus foi e falou para ele: que você veja. Bartimeu recuperou a vista. E quando Jesus falou, Bartimeu teve fé nas suas palavras. E de repente ele voltou a enxergar de novo. Agora vocês imaginam, crianças, a alegria de Bartimeu quando abriu os seus olhos. E quem foi a primeira coisa? Bartimeu começou a piscar os olhinhos. E quando ele olha, a primeira coisa maravilhosa que ele vê são os olhos de amor de Jesus, o olhando, o vendo. Ai, crianças, eu fico imaginando que cena maravilhosa. Eu me coloco no lugar de Bartimeu. Nunca viu nada. Só tinha... Quais são os sentidos que ele usava? Era a audição, né, que ele ouvia o barulho, a fala e o seu tato, porque a sua visão, né, ele não enxergava, e ele usava também o olfato. Então ele sentia o cheiro das flores, ele ouvia o barulho das pessoas e do som do vento nas árvores, ele falava, mas ver tudo aquilo ele não conseguia. E agora, quando ele abre seus olhos, que é a primeira coisa que ele vê? O olhar maravilhoso de Jesus. Ai, meu Deus, eu imagino. Que cena linda, que cena maravilhosa. Bartimeu voltou a enxergar. Ele não estava mais no escuro. Além de voltar a enxergar, um milagre muito maior tinha acontecido com Bartimeu. Ele confiou em Jesus e não estava mais na escuridão do pecado. Os pecados de Bartimeu foram perdoados e ele louvou a Deus pelo seu poder. E não foi o único. A Bíblia diz que todos que viram Bartimeu recuperar a visão também louvaram a Deus, ficaram felizes por ele. Louvaram a Deus pelo milagre que presenciaram, tá aqui, ó. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Então todo mundo que conhecia Bartimeu ali da cidade de Jericó, todo mundo sabia da vida. Olha, a Bíblia não fala quantos anos Bartimeu tinha, mas desde de nascença ele era cego, desde quando começou a pequeno, ele vivia ali esmolando. E agora, aquele cego não é mais cego, ele pulava alegre, né? Por Jesus ter feito tão grande milagre na vida dele. E o que ele fez? Ele seguiu Jesus. A Bíblia diz que desde então Bartimeu seguiu Jesus, que removera não só a sua cegueira, mas também as trevas do pecado. Agora eu pergunto para você, se você já aceitou Jesus como seu Salvador, assim como Bartimeu, você deve louvar a ele pelas coisas boas que ele fez, não só para você, mas para as outras pessoas também. Quando Deus salva alguém do pecado, ou abençoa alguém de maneira especial, como é que você reage? Quando seu amiguinho recebeu um presente especial, ou quando seu amiguinho fala, né, lá na escola ou na igreja, conta, olha,
Papai me deu o videogame que eu queria, ou me deu o sapato que eu queria, ou me deu o brinquedo que eu queria. Como é que você se sente? Você fica feliz, assim como todos ficaram felizes por Bartimeu, ou você fica com inveja? Qual é a sua reação? Porque Deus diz na sua palavra que seus filhos devem se alegrar. Ele diz lá em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Deus quer que você o louve por todos o bem que as coisas boas que ele fez, não só por você, mas também pelos seus amigos, pelas outras pessoas. Quando alguém que você conhece aceita Jesus como seu Salvador, você deve ficar feliz, porque a Bíblia, a palavra de Deus diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, quando uma pessoa aceita Jesus, se você já tem Jesus no seu coração, você deve se alegrar também por esse tão grande milagre na vida dela, porque a pessoa está saindo da escuridão do pecado para a luz da vida eterna. Então, Deus se agrada quando seus filhos louvam pelas coisas boas que ele fez pelos outros. Só Jesus pode livrar você da escuridão do pecado. Se você não conhece Jesus como seu Salvador, se você ainda não o aceitou, você vive separado de Deus, você vive nas trevas. Mas Deus ama você e quer te perdoar. E a Bíblia diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está aqui ó, em Romanos 10:13. Então você precisa ir a Jesus e crer, confiar completamente que Ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz para receber o castigo pelo seu pecado. Se você estiver disposto a deixar o seu pecado e pedir ao Senhor Jesus para ser o seu Salvador, Ele vai salvar você do castigo que você merece e mudar a sua vida para sempre. Você gostaria de chamar Jesus hoje para ser o seu Salvador? Assim como Bartimeu fez, falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Você aí está disposto a falar: Jesus, tenha misericórdia de mim, venha ser o meu Senhor e Salvador, me tira da escuridão do pecado? Ó, eu vou fazer uma oração aqui e você ore aí junto comigo. Você que ainda não tem Jesus no coração, chama Ele para trazer a luz, que é o versículo que nós vamos aprender, que eu vou dar aqui para vocês hoje. Que tal? Em João 8:12, olha só o que Jesus fala em João 8:12, ó. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, se você quer essa luz dentro do seu coração, convida Jesus aí agora para ser a luz dentro da sua vida, para que Ele tire as trevas do pecado dentro da sua vida, de dentro do seu coração. Vamos lá, vamos orar junto? Querido Jesus, eu confesso que sou pecador, que tenho vivido nas trevas do pecado, nessa escuridão sem fim. Mas eu te peço, Jesus, vem ser a luz do mundo na minha vida, vem iluminar a minha vida. Eu te aceito como meu Salvador e Senhor da minha vida. Eu confesso, papai, que sou pecador, mas eu creio que o Senhor morreu na cruz para minha salvação e perdão dos meus pecados. Então venha me iluminar, Senhor, para que eu possa, a partir de agora, andar na luz que é o Senhor, na luz que pode iluminar todos os meus caminhos. Obrigado, Jesus, por ter morrido ali na cruz para me dar a salvação e perdão dos meus pecados e iluminar os meus caminhos. Amém. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado dessa história maravilhosa. E olha só, eu trouxe aqui uma musiquinha que fala sobre a iluminação de Jesus na nossa vida, sobre todos os milagres que Ele fez na vida de várias pessoas quando andou aqui na terra e faz esses milagres hoje também. É só você crer nele e Ele pode mudar a sua vida assim como mudou a vida de Bartimeu. Ó. Cristo fez o cego ver, mudos conversar, surdos fez também ouvir, coxos fez andar.
Venham todos, venham já, pois vos quer livrar do pecado e todo mal. Venham sem tardar. Cristo fez o cego ver, mudos conversar, surdos fez também ouvir, coxos fez andar. Venham todos, venham já, pois vos quer livrar do pecado e todo mal. Venham sem tardar. Então Jesus, ele quer te livrar de todo pecado e de todo mal. Quer tirar você da escuridão do pecado e te trazer para a luz da vida eterna. Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado dessa história maravilhosa de hoje. E fiquem aí, sabe, com aquele gostinho de quero mais, porque no nosso próximo encontro nós vamos ver mais um milagre maravilhoso que Jesus fez quando ele andou aqui na terra. E ele não fez milagre só lá no passado, não. Ele pode fazer milagre na sua vida hoje também, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teen, se inscreve, vai lá no sininho, aperta a opção todas para que toda vez que eu postar vídeo vocês recebam a notificação do YouTube. Comenta, curte, compartilha com aquele seu amiguinho que anda, sabe, aprontando muito nas trevas do pecado. Fala para ele, ó, cara, você anda perigoso, hein? Você anda nas trevas, porque quem anda no escuro, ó, sem enxergar nada, fazendo coisas erradas, precisa conhecer a luz do mundo que é Jesus. Beijo para vocês, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.